Olá, estamos iniciando mais um debate-papo. Como vocês viram, a repercussão aí essa semana, falamos muito desse momento que nós teríamos aqui hoje com esse casal maravilhoso que é o pastor Samir, pastora Fernanda, que são da Bola de Neve e também são terapeuta de casais. Daqui a pouquinho eu vou chamar eles para eles se apresentarem. Estou também aqui com o meu amor de toda a vida, minha esposa Bispione, bem-vinda. Estar aqui. É sempre bom ter você aqui, viu? Você é motivo de prestígio. Opa! Olha, antes da gente começar esse assunto aqui, eu quero dar um tempinho para você me fazer um favor, pegar esse link, compartilhar agora com o maior número possível de pessoas. Por quê? Porque o assunto é muito importante. Sim. Nós vamos falar sobre casais, sobre família, sobre esse índice de divórcio absurdo que tem crescido e também até dentro do meio cristão, do meio evangélico, enfim, são muitos assuntos hoje importantíssimos com esse casal aqui que domina o assunto. Então, eu quero que você me ajude compartilhando esse link. Olha, vamos divulgar. Eu sei que você conhece alguém que precisa muito desse conteúdo que nós vamos trazer para vocês, ok? Bom, sem mais delongas, bem-vindo, pastor Samir, pastora Fernanda. Obrigada. Uma alegria tê-los aqui, né? Pastor Samir pela segunda vez, exato. Pastora Fernanda pela primeira vez. É difícil trazer ela aqui, né? Foi difícil, mas ela veio. Muito bom ter vocês aqui. Pastor, se apresenta, fala aí um pouquinho de vocês, do trabalho, do que vocês fazem, para a gente emendar nesse bate-papo gostoso aqui. Maravilha, obrigado pela presença aí. Pela presença não, né? Obrigado pela presença você aí, telespectador. Mas pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos, reunidos aqui, né? Para falar de um assunto tão importante como esse, né? Agradecer o bispo, a bispa também, toda a equipe aí que trabalha muito bem nesse debate cast. E assim, a gente é casado há quase 16 anos, né? Nós temos um filho que vai fazer 11 anos já. 11 anos já, hein? Uau! Meu Deus. E a nossa pequena vai fazer 6 anos, né? Essa semana. E o intuito nosso também de poder buscar a terapia, né, foi que a gente como pastor, somos 8 anos como pastores da Bola de Neve Itanhaém, e a gente via que algumas demandas que chegavam até nós não eram só demandas espirituais, né, então eram demandas que precisavam de algo a mais, e a gente foi buscar esse algo a mais através de um curso que a gente fez de pós-graduação lá em São Paulo, e a gente se formou em terapia familiar, né, então a gente atende agora casais, e isso tem sido maravilhoso. Então esse é um breve resumo aí daquilo que a gente tem feito durante esses últimos anos aí, né? E essa é minha esposa maravilhosa, pode se apresentar. Obrigada, gente, pelo convite, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Ficamos muito felizes de poder compartilhar desse tema tão importante. Verdade. Né? Como igreja, assim, a gente valorizar mesmo a questão da verdade. família, do relacionamento, do casamento. Eu e o pastor Samir, nós fomos atrás desse tema porque a gente gostaria de compartilhar mais conhecimento com as famílias, estudar um pouco mais para também poder repassar situações que fossem além do espiritual, né? Porque a gente percebia essas questões que eram além do espiritual. E a gente foi buscar esse estudo para realmente poder contribuir um pouco mais com as famílias, né? E hoje nós atendemos casais também, não somente na igreja, mas também nós atendemos de forma online, famílias que nos procuram, que precisam de atendimento, que realmente reconhecem que precisam dessa ajuda. Então a gente tem buscado aí contribuir um pouquinho mais com as famílias. Que bacana. Eu ia fazer até já introduzir o assunto. Introduz aí, né? meu bem. Que uma das coisas que nós estávamos conversando, né? Eles são pastores, têm uma igreja, um ministério, mas com esse entendimento, né? De que não é tudo o que acontece, nem tudo é só espiritual. Né? Então é muito importante quando uma igreja, quando uma liderança reconhece a necessidade de um aperfeiçoamento, né? De buscar conhecimento nisso. Por quê? Não só para ter o conhecimento, mas para agregar, né? Isso é maravilhoso, porque a gente consegue ajudar as ovelhas de Jesus, que nós pastoreamos, né? Sim. A seguir um caminho, a encontrar uma solução que elas tanto buscam, né? Para as demandas. O pastor Samir falou, né? Na breve introdução dele, que é muito interessante, até a gente agora entender melhor isso, esse desejo, pastor, de trabalhar vocês como terapeutas, né, se formarem, fazer uma pós-graduação, buscar esse conhecimento, foi em perceber a demanda
dentro da igreja. Ou seja, é o famoso gabinete pastoral, né? Sim. E aí você começa a perceber, como foi isso para vocês? Começaram a perceber que nem tudo que chegava lá era de ordem espiritual. E aí começa a perceber que, além de vocês terem as ferramentas, né, para poderem ajudar as pessoas, perceber também de que forma poder ajudar, né? Fala um pouquinho disso. Como foi? Então, Bispo, é interessante sua pergunta, né? Primeiramente, aquilo que a gente foi buscar, a gente tem que aplicar primeiramente em nós, né? Então a gente, como quase 16 anos de casado, a gente teve as nossas dificuldades, assim como todo casal ele enfrenta, e dentro dessas nossas dificuldades a gente teve que buscar ajuda. E essa busca de ajuda, e eu falo isso abertamente na igreja, tudo, foi uma busca de ajuda também terapêutica. Foi uma busca de ajuda de conhecimento, aplicação desse conhecimento dentro do matrimônio, mas também terapêutica. Porque chegou um momento que é o problema? Na verdade, o problema é a inabilidade de lidar com uma adversidade. Ou seja, eu tenho uma situação, eu não tenho habilidade, eu não tenho ferramenta para isso, vou tentar por mim mesmo. Tudo bem, não consegui, eu preciso buscar essa ajuda. Essa ajuda vai me dar a habilidade, vai me dar a ferramenta e eu vou conseguir colocar isso dentro do matrimônio. Então a gente já enfrentamos muitas situações difíceis, mas que a gente com humildade, com conhecimento, com olho a olho, com diálogo, conversa, a gente se ajustou. E assim tem sido esses longos 16 anos, e assim vai ser pro resto das nossas vidas, porque a gente tem uma aliança um com o outro, com Deus. Exato. Então, primeiramente foi para que a gente pudesse melhorar o nosso matrimônio, porque não adianta a gente sentar nessa mesa e falar de casamento se a gente não estiver bem. É verdade, né? É verdade. Então, e depois foi que as pessoas chegando até nós, a gente vê que, infelizmente, a grande maioria dos casais passam dificuldades em silêncio. Então é a mulher que muitas vezes está vivendo uma opressão lá em silêncio, é o homem muitas vezes que está com uma dificuldade sexual, por exemplo, em silêncio, é o casal que muitas vezes não tem uma comunicação e passam em silêncio, lidando com aquilo, empurrando literalmente, né, o que a gente diz com a barriga. Sem ter ferramenta. Sem ter ferramenta. Sem então ter assim, ajuda. eles vão se ajustando para lidar com aquela situação, mas infeliz na real. Na real, eles vivem infelizes. Você pergunta para um casal, eu fiz uma enquete simples dentro do nosso Instagram, depois se o pessoal quiser seguir lá, elah.terapia de casal, Elah é... Como que se escreve? E-L-A-H. É um hebraico, é carvalho em hebraico. Tá, depois Elah. eu explico o mistério do carvalho. Tá. Elah.terapia de casal. E daí eu fiz uma enquete lá, né, que a gente saiu junto, só nós dois, essa semana que passou. Falei assim... Pessoal, aí quem que sai junto, o casal? Né? Daí eu pus três alternativas, né? Primeiro, nem lembro a última vez. Segundo, vou retomar. Terceiro, a gente sempre preza por esses momentos. O terceiro, sempre preza por esses momentos, teve uma porcentagem mínima. Eu acredito. Mínima. Eu acredito. E a grande maioria, tipo, eu não lembro disso e vou retomar. Ou seja, se eu não lembro e vou retomar, é que não tá fazendo. Não faz. Então, assim, é o simples fato de conseguir regar esse matrimônio. Por que eu tô dizendo isso? Porque, infelizmente, a grande maioria dos casais vão lidando com essas situações, empurrando, não sabem mais, não tem ferramentas e acabam vivendo muito aquém daquilo que podem viver dentro do matrimônio conforme a vontade de Deus para nós. Então, o buscar esse conhecimento foi para nós e foi também para poder entregar a essas pessoas essas ferramentas para que eles sejam felizes. O nosso propósito de vida hoje é poder ver as pessoas felizes vivendo a plenitude deles nessa terra, aquilo que eles podem viver de melhor, vendo os casamentos sendo restaurados, vidas sendo transformadas. Esse é o nosso propósito de vida. E não ficarem continuando, né, pastora Fernanda, vindo para a igreja, fingindo que tá tudo bem, vivendo aquela vida de aparência de Instagram, né? E assim, vocês acham que hoje as pessoas buscam mais ajuda ou não? Olha, hoje a gente percebe dentro, assim, da nossa igreja, né? A gente percebe que as pessoas buscam porque a gente incentiva muito. E a gente dá o nosso próprio exemplo, né? Eu acho que isso estimula as pessoas a entenderem que nós precisamos de ajuda. Ninguém vive sozinho, isolado, sem compartilhar situações, sem buscar conhecimento. E acho que um ponto importante da gente buscar o conhecimento é realmente o compartilhar. Sim. Né? E quando o bispo perguntou, por que vocês, em que vocês entenderam ali que vocês realmente precisavam de um estudo a mais? Porque como existem situações que, como pastores, nós somos limitados. Perfeito. Então a gente atende aquela família, a gente ora pela família,
E é uma demanda espiritual. Instrui biblicamente, dentro da palavra. Então, assim, ali é o que eu posso fazer como pastor, é te dar o apoio espiritual. E dava uma sensação, às vezes, não sei se para vocês, de impotência, né? Impotência. Poxa, o que a pessoa saiu dali, você fala, vamos orar, vamos isso, mas parece que faltou alguma coisa, né? Sim, e essa impotência, ela é algo até perigosa para nós, pastores, líderes de ministério. Por quê? Porque essa impotência faz com que a gente esteja sempre... então eu preciso aconselhar de novo aquela família, precisa aconselhar de novo. E o pastor, ele acaba ficando desgastado espiritualmente. Verdade. Com tantos aconselhamentos e às vezes, não que não tenha resultado. Claro que tem, porque a gente sabe o poder de Deus. Mas existem demandas que não são espirituais. Verdade. Que são almáticas. E a alma precisa ser tratada. Exatamente. Precisa ser curada. Então você precisa buscar as ferramentas que a gente estudou para buscar isso, mas que estão dentro de nós. Porque cada ser humano, cada família tem essas ferramentas dentro de você. Então a gente possibilita a pessoa ela resgatar essas ferramentas. Abrir a caixinha, né? E às vezes vai além da alma também, né? São questões físicas. Físicas. Né? Que a pessoa precisa realmente de uma ajuda médica. E o que eu percebo assim, né? O pastor comentou dessa questão de pessoas que vivem ainda infelizes, pessoas que, casais, a gente já está falando de casais, né? Vivem infelizes, vivem em silêncio dentro de situações, né, que já estão desgastadas, porque há um preconceito, né, de buscar uma ajuda. As pessoas, elas querem a oração e às vezes olham, não sei se vocês têm essa sensação, olha para o líder como se nós tivéssemos todas as respostas, todas as soluções. E oração é o que a pastora... mágica, né? Vamos lá resolver. E é o que a pastora falou, a gente tem espiritualmente, logicamente, o Senhor nos capacita, né, a termos, sim, a base bíblica do que precisa ser passado para as pessoas, mas tem uma limitação, né? Por exemplo, eu não consigo chegar numa situação física, no caso, por exemplo, um casal, uma pessoa que esteja com depressão ou já esteja aquele burnout, eu vi que vocês falaram disso, né, por esses dias. Então, isso são questões além da alma, físicas também, às né? Às vezes até, amor, surge a necessidade de um psiquiatra. Sim. Porque a gente precisa ter esse entendimento, essa clareza, né, essa lucidez, que às vezes o caso que chega para nós num gabinete pastoral ou na igreja é realmente a necessidade da intervenção de um médico, de um medicamento, né? A pessoa buscar essa ajuda num especialista. E aí entra o aspecto da terapia, ou melhor dizendo, né, o líder com essa capacidade como terapeuta, poder direcionar essa pessoa para o melhor tratamento dela, né? Para o restabelecimento da família. Como o pastor Samir falou aqui, né? Às vezes é uma disfunção erétil. Né? E você vai fazer o quê? Meu irmão, eu vou orar por você para que você volte a ter uma ereção? Não. Nós temos que procurar. Irmão, é psicológico? É emocional? Foi um trauma? Sim. O que aconteceu? Buscar ajuda no médico? Porque o homem tem esse tabu, né? De não querer buscar ajuda. Isso é uma coisa muito difícil para o homem. Às vezes até compartilhar com um colega, porque corre-se o risco, infelizmente, de uma brincadeira ou daquilo vazar e virar motivo de uma gozação, e ninguém quer isso, né? Então, assim, que o ambiente terapêutico é um ambiente extremamente seguro, né? Para aquela pessoa que está passando ali, sigiloso, seguro, né? A pessoa está ali, ela sabe que o que é tratado ali com o casal vai ficar ali para que elas possam ser ajudadas, né? Exatamente. E assim, tem 3 tipos de pessoas que buscam, né, terapia, quando buscam, né? Porque normalmente quando vão atrás de uma ajuda, seja por um líder espiritual, ou seja na própria terapia, é porque eles estão vivendo uma crise que eles não têm mais condições de lidar com essa crise. E é aquele negócio, ao invés de trabalhar com a prevenção, né, espera a bomba estourar para poder pedir uma ajuda, e aí logicamente que o trabalho vai ser muito maior. E daí tem os tipos de pessoas que buscam terapia, que é o tipo bombeiro, né? Que quer só apagar o fogo ali, tá tudo bem, vambora. Meu, dá pra viver mais um ano, sei lá, uns 5, 6 meses. Ou aquele que é o gari, ele vem pra fazer uma limpeza, ele põe tudo pra fora, então, sabe, vomita mesmo muitas coisas, coloca pra fora, tudo. E depois
se Fica sente bem, aliviado. fica bem. E vai, volta para casa. Ou se não, tem aquele que é diferenciado, aquele que quer uma transformação que a gente chama de transformação de segunda ordem. Primeira ordem, paliativo. Você toma um remédio, sai a dor de cabeça. Mas qual que é a causa da dor de cabeça? Segunda ordem, vai na raiz. Daí traz uma solução onde há transformação de vida e essa transformação vai fazer com que eles possam tanto viver no hoje quanto no futuro, e isso logicamente levando para suas próximas gerações. Então o processo terapêutico bem sucedido, e quando há essa busca do casal, quando a entrega 100% e os terapeutas também, a tendência é a gente trazer essa transformação de segunda ordem para a vida e para a próxima geração, que daí é o jardineiro, que ele vem com aquele negócio de desenvolver emocionalmente, ele vem para parando, para limpando, para arrumando, para deixando tudo organizado. Então assim, é muito importante que as pessoas, né, quando peçam ajuda, primeiro tenham paciência e não peçam depois que a bomba estourar, mas sim, verdade. sabe? Por exemplo, uma pessoa me procurou, poxa, eu tô sinalizando aqui, pastor, que tá acontecendo uma coisa e eu não quero que isso piore. Você pode me ajudar? Tudo. E daí a gente vai começar um processo tudo terapêutico. Então é isso, né? E isso é maravilhoso, né? Eu percebo que o pastor usou uma palavra, né, contando o testemunho de vocês, que vocês identificaram uma situação no relacionamento de vocês e vocês tiveram a humildade, né, de entender. Esse é o momento, eu preciso de ajuda, não só oração. Eu preciso de algo a mais. Nós precisamos disso. Então, vocês acham que isso acaba sendo um tabu ainda dentro das igrejas? Para as pessoas? Porque é o que o pastor falou, né? Parece tão simples, né? Peraí, identifiquei que tem alguma coisa errada, pastor. Preciso de ajuda. Não, tá tudo bem, mas eu acho que isso pode dar um problema. A prevenção, vocês acham que é difícil Querem hoje? passar a imagem de perfeição? Sim, eu acredito que dentro da igreja a gente passa muito dentro, né, dessa visão, assim, porque, nossa, mas vão saber que meu casamento tá com problema? E, gente, é uma grande ilusão achar que nenhum casamento tem problema. Verdade. Todos temos problemas, todos temos dificuldades. Cada um vem de uma família diferente, uma educação. A gente usa muito o nosso exemplo. Nós somos de famílias completamente diferentes. E não tem como isso não trazer conflito dentro do casamento. Verdade. E a gente, principalmente a mulher, ela cresce já com aquela visão de príncipe encantado, né? De Disney, que a gente cresce mesmo. Então a gente acha que... E não tá errado, viu? Vai chegar. Só que a gente não vai. Tem que continuar sonhando, só que não... Cresceu vendo esses desenhos. Mas aí a gente nem sempre vai morar no castelo, vai ser a princesa rica, que não vai ter dificuldades, não vai ter uma louça pra lavar. A realidade, ela é muito diferente. Sim. Mas o principal dessa visão, que é complicada, é a expectativa. Então a gente casa com muitas expectativas e dentro da igreja, porque agora a minha família ela vinha de um relacionamento totalmente de dificuldades, e agora eu casei e vou dentro da igreja e você vai ser perfeito. E não vai, porque são seres humanos, não são dois anjos. Eu acho também, pastora, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Assim, as pessoas não se preparam para casar, né? Assim, vai pro casamento com esse viés, vai ser tudo perfeito, maravilhoso, e muitos casos até para sair da casa do pai e da mãe, para fugir do problema que tá tendo dentro de casa, e aí às vezes, aí que vai perceber, que vão se conhecer, que a mulher, ela não é uma boa dona de casa. O marido, ele tem aquela mania de deixar as coisas jogadas. E aí... Não é tão príncipe. Não é tão príncipe assim. É quase um ogro. É quase um ogro. Ele pode ser príncipe na aparência, mas no comportamento é um ogro. E aí? Não é isso? É isso, porque a realidade ela é muito diferente da expectativa. Né? E aí a expectativa é frustrada, então eu caso com quem? Aí eu caso com uma projeção do meu pai, que não foi suprida na minha infância. Aí eu quero que meu marido pague essa conta e ele não vai dar conta, porque essa conta não é dele. Né? Então a gente tá sempre procurando ali saldar umas dívidas emocionais que estão lá na nossa infância. E aí chega dentro da igreja, tudo isso acontece e aí eu vou lá e peço um aconselhamento pastoral, o pastor com muita vontade, o bispo com muita vontade vem e aconselham, mas tem comportamentos que precisam ser mudados na raiz, né? E aí precisa de uma busca mais efetiva. E eu vou além, assim, gente, me perdoe que eu vou falar aqui, mas assim, né, com o maior respeito do mundo, pelo amor de Deus. E às vezes tem uma liderança, né, eu falo com muito respeito isso, com muito temor e tremor, mas que também não é preparada.
Às vezes tem uma liderança que já está vivendo em pé de guerra dentro de casa e nunca buscaram resolver os seus problemas. E às vezes você vê um líder que ele não é preparado, que vai dar um conselho que ao invés de ajudar, vai ser causar mais dano ainda para aquelas pessoas que buscam aconselhamento, né? Então assim, vá um conselho meu, né? Eu sei que tem uma audiência muito grande de líderes de outros ministérios que assistem a gente. Sim, gente, tem que buscar realmente desenvolvimento pessoal, emocional, né? Se preparar, porque a carreira de um líder, se fosse só para pregar, a pregação acho que é a parte mais gostosa com certeza. Do ministério. Sim, fala aí. Os bastidores do ministério é que consomem muito a gente. A pastora Fernanda falou uma coisa aqui, que assim, o líder às vezes ele fica esgotado. Eu me lembro de uma época, no início do nosso ministério, né, amor? Nós tínhamos fila de espera, às vezes, para atender depois de um culto. Eu atendia, às vezes, 3, 4 gabinetes depois do culto. O culto acabava, às vezes, no domingo, 8:30 da noite, eu tinha 4 famílias esperando. Ficava 1 hora e pouco com uma pessoa, com uma família, saía, entrava outra. Quando chegava isso já quase 2, 3 horas da manhã, eu estava esgotado, arrebentado. E assim, porque é uma demanda muito grande. Sim. E que o pastor Samir falou. E todo mundo vem, resolva o meu problema, né? Olha, vou falar aqui, pastor Samir, vou jogar essa bola para você. Eu criei o problema, agora resolva. É mais ou menos isso, não? Descasca o abacaxi aí pra mim. Eu falo com o pessoal lá da igreja, né? Falo assim, ó... O pessoal vem com abacaxi pra você descascar, você devolve o abacaxi pra ele e ajuda ele, ensina ele a descascar. Não pega o abacaxi pra você, senão ele vai dar problema. Exatamente. Você entendeu? A gente tem que saber o que é nosso, o que é do outro. Então, assim, o que tava falando dessa questão das pessoas que se casam, né? A gente tem um Ministério de Casais, que agora a gente assumiu, né? O Ministério de Casais recentemente. E a nossa tendência é o quê? A pessoa, por exemplo, na nossa igreja, né? A pessoa quer namorar. Tá, então você vai ter um período lá, você vai conhecer a pessoa, você vai fazer uma oração, você vai ter um período de oração. Cara, é isso que você quer? Você entende a sua responsabilidade? Tá bom, te abençoo, começa a namorar e já vai pro Ministério de Casais. Periodicamente vai passar, até o casamento, vai ter uns encontros lá com eles, vão te falar o que é o casamento, preparar ao máximo. Eu não tive isso. Hoje a gente, como igreja, a gente pode oferecer isso para as pessoas. Exatamente. E o que eu fui fazer? Eu fui correr atrás de pessoas maduras, que já eram casadas, saber, aonde que eu tô me enfiando aqui? Me fala aí, me ajuda aí, me dá uma luz. E daí eu fui buscar livros, fui ler, fui entender. Então, eu vi, né, na nossa época, essa escassez de informação pra gente poder dar um passo pra poder casar. Isso eu tô falando de quase 16 anos. Isso, imagine muito tempo atrás, né? Hoje a gente tem mais recursos, conteúdos, cursos, enfim. Então, nossa tendência é poder. Por quê? Porque a pessoa... Já peguei muitos casos de uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande com seus pais, tá desesperada, tem uma briga intensa com a sua mãe, tá desesperada para sair de casa. Quer vazar. Um namoradinho, quer casar com ele. Eu falei, se você fizer isso, você vai colocar nele uma dívida que ele não pode pagar e ele não vai aguentar e vocês vão divorciar. Isso não é jogando, né, nenhuma maldição, mas simplesmente... Porque às vezes as pessoas, quando nós vamos aconselhar, pastor, muito importante, desculpa até te cortar. Imagina. Mas as pessoas, quando elas vêm buscar um conselho, principalmente para um namoro, elas ficam... Parece que vem já, vou usar a palavra, armadas. Que se nós falamos uma palavra dessa, a pessoa fala, mas como? A pastora, a bispa tá amaldiçoando já meu relacionamento, dizendo que não vai dar certo, né? Pode continuar. Não, exatamente. Então, assim, porque a gente sabe, né? A gente entende, a gente sabe onde vai dar. As sementes ruins, elas vão produzir frutos ruins, não tem como. Então, eu falei né, várias vezes, falei assim, você primeiro precisa buscar ajuda, você precisa estar bem consigo. Verdade. Porque a gente tem essa utopia, né, de que a gente vai encontrar metade da nossa laranja. A outra metade, entendeu? A tampa da nossa essa música e essas expressões, elas são os maiores causadores de problemas emocionais e de relacionamentos. Porque eu tô procurando em você a minha perfeição. Quando, na verdade, eu que tenho que mudar para poder ter você na minha vida, né? Exato. Então, isso é muito sério. E a pessoa casa assim, eu vou casar para ser feliz, né? Tipo, eu vou casar para ser completo. E a matemática de Deus é o quê? É 1 mais 1
é igual a um. Né? Exatamente. Os dois se tornarão uma só carne. Então, assim, é quando eu estou bem comigo mesmo, sou convicto de quem eu sou em Cristo Jesus, sou resgatado por Ele, transformado e estou nesse processo de aperfeiçoamento. E aí eu encontro uma pessoa que está no mesmo propósito, que vai somar comigo. Exato. E junto a gente vai unir esses propósitos. Tanto que o meu casamento, quando a gente casou, né, o nosso ministério, ele deslanchou. Por quê? Porque uniu o nosso, né, os nossos objetivos, nossos propósitos, com o meu com o dela, e somatizou isso de uma forma que fez um boom. E aí a gente vai andando. Então há uma diferença muito grande quando acontece tudo isso. A pastora Fernanda falou, né? Diferentes. Você imagina, quando eu conheci a bispa, eu vim da periferia, morei tudo com dificuldades milhões na minha vida, né? Precariedade. Morei minha casa no início da minha vida com a minha mãe, coitadinha. A gente morava num corticinho que o banheiro era no quintal, o rato passando, extrema pobreza. E aí a vida melhorou, óbvio, trabalhei, as coisas melhoraram. E nós casamos, né, Bia? A gente sempre conta esse testemunho. E ela teve uma vida de princesa, de boneca. O pai tinha empresa. Ela me enganou porque ela andava com as roupas de marca e eu fiquei impressionado. Enfim, ela me seduziu dessa forma, me pegou pelos olhos. E aí a gente comprou um apartamento, que ela trabalhava no ABC e eu trabalhava em São Paulo. Para ficar no meio do caminho, nós compramos um apartamento no ABC. Apartamento lindo, último andar. E aí ela queria colocar um piso de madeira, colocar sanca de não sei o que, vitral no apartamento, coluna romana. E eu queria era tacar na época o piso mais barato que tinha era um Ardósia. Ardósia custava R$3 o metro, isso há 20 e tantos anos atrás, era R$3 o metro e não sei o que lá, e eu queria o mais barato. E aí você imagina isso. Mas a gente sempre soube lidar muito bem com essa questão, né? E o engraçado um dia, que assim, eu tô atrás da porta, comprei um saco de prego, peguei o martelo, falei, vou pôr uns ganchos aqui atrás da porta, a porta do apartamento novo, tudo, porque ficou do jeito que ela queria, com piso de madeira, com vitral, do jeito que ela queria. E aí eu comprei um saco de prego, um martelo, aí entrei em casa todo feliz. Eu falei, o que você vai fazer? Eu falei, não, vou bater uns pregos atrás da porta, que é pra eu pendurar roupa, pendurar meus negócios. Ela falou, você tá maluco? Você não vai bater prego aqui nunca. Se fosse pôr uma coisa, existem uns ganchinhos que você pode pôr. Não, mas eu não fui tão, assim, eu sou delicada, essa calminha. Foi uma ocasião que a gente teve a oportunidade de fazer um ajuste também, né? Sim, porque, mas assim, a gente aprendeu muito com isso, né? Dele. Era meu. E eu falei pra ele, eu falei assim, olha, ela talvez você nunca tenha conhecido, mas existem uns ganchinhos que não precisava nem pregar, era só, com dupla face. É uma cola. Então você não precisa usar o prego, tem umas coisas mais bonitinhas, né? Mas foi tudo assim, um entendimento, né? Mas nunca houve briga, assim, era engraçado porque assim... Conflito. E eu não fazia aquilo... Porque eu nunca também impus nada. Era meu jeito. E quando ela falava, então vamos atrás disso aí, vamos fazer. Vai que mas você vai aprendendo. Vai que é bom. Né? A gente vai aprendendo. Porque eu acho que o relacionamento é muito isso, né? Sim. A gente aprender a submeter, né? Entender que assim, a gente tá unido não é pra medir forças, né? Não é pra brigar. Pra unir, né? Como pra unir. Falou, né? E os casamentos são diferentes, né? Pastor Samir, Pastor Fernanda, dos nossos pais, é uma outra geração. Outra geração, totalmente diferente. E a pessoa casa com aquela expectativa, que eu vou falar assim, soltar pra vocês a bomba, da mulher Amélia, né? Sim. Que a mulher tem que fazer tudo. E o marido, a mãe dele fazia, e aí ele quer que a mulher seja igual a mãe, né? Ele casa com a mãe, na verdade, né? Ele casa com a mãe. A mulher de provérbios, né? Mulher de provérbios, entra em todas essas exigências, né? Mas um fator interessante é que depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, as mulheres, os maridos não voltaram. Muitos maridos não voltaram da guerra. Então, as mulheres, elas precisavam ir para o mercado de trabalho. Sim. E aí elas acabaram tendo seu segundo casamento. Então, assim, a realidade da família, ela foi mudada ali com esse contexto, né, da vida real. Houveram fatores que geraram essa mudança. Então a mulher, ela passou a trabalhar fora, ela começou a duplicar de responsabilidade. Até nessa palestra do burnout eu falei um pouco sobre isso, que é jornada dupla, às vezes até tripla. Verdade. Então assim, como que eu vejo a pessoa que eu amo se desgastando, cuidando da casa, do trabalho, do filho, e eu não consigo contribuir com essa mulher que eu amo?
Verdade. E a sociedade cobrando a mulher, né? sociedade. A sociedade cobrando a mulher. A mulher tem que peso, fazer. né? E aí vem com a Bíblia, muitas vezes, para subjugar. Exatamente. E assim, uma questão interessante que a Bispa apontou dos pregos é o que? Tirando desse exemplo, que é o que as pessoas colocam dentro do casamento. Os pregos, naquele momento, durante a infância dele, era o que ele tinha. Exatamente. Então, era o que ele tinha pra resolver aquela situação, Exato. eram os pregos. Hoje, ele não precisava mais dos pregos, então ele pode usar. E o que as pessoas fazem? Traz lá toda a defesa que ela tem da infância, às vezes porque sofreu um abuso emocional, físico, sexual. E aí a mulher se trava, ou o homem também, que é muito fechado. E aí leva isso pro casamento. E essas armas, elas não precisam ser mais usadas dentro do casamento. Ela foi necessária naquele momento de dor. Agora, se você realmente está com a pessoa que te ama, que você se sente amada, que é importantíssimo, você se sentir também amada, acolhida, e também o marido se sentir amado, você não precisa mais usar algumas ferramentas que você usou. De gritar, de brigar, de bater, né? Então, assim, o simples exemplo dos pregos, ele é muito rico. Sim. Quebrar esse ciclo, né? Ele não precisa mais ser levado adiante, né? Pessoas que sofreram diversos tipos de abusos, né? Como você falou, às vezes viu o pai agredindo a mãe, xingando, e ele acaba, de certa forma, não percebe que ele espelha isso no relacionamento dele, né? Acaba reproduzindo, né, no casamento, aí vai passando para os filhos, e de geração em geração aquilo se propaga. Vocês percebem que antigamente não se falava tanto, né, amor, de divórcio entre casais cristãos. Hoje, assim, eu tenho visto tanto isso. Parece até que virou uma coisa normal, né? Parece que, assim, qualquer coisa... não dá certo, separa. Vocês falaram tão importante, né? Pô, chegou um momento que, assim... Não se pensa em separar, se pensa em ajustar. Não se pensa em pôr um fim. Se pensa em recomeçar, em ver aonde está sendo ali o fator de divergência para chegar num acordo, num comum acordo, né? Vocês percebem isso? Sim, sim. Infelizmente, hoje em dia a gente vive muito nesse mundo fast food, né? Então, assim, as pessoas querem tudo muito rápido. Então, querem soluções imediatas. Então, a pessoa... Poxa, não gostei do que a pessoa falou comigo. Bloqueia. Acabou. É assim, infelizmente as pessoas estão lidando dessa forma, não com as dificuldades. Mais, né? Não resolvem os problemas. Não se resolve, você não olha mais no olho, não tem... Lógico, é muito raro, cada vez mais, um enfrentamento emocional com a situação, porque é mais fácil a pessoa sair. Exato. Então, assim, a questão do divórcio, ela tem a consequência disso. Eu fiz até quando eu me formei na Faculdade Teológica Batista, né, lá da teologia. Me formei, eu fiz um TCC sobre o impacto do divórcio, né? Isso há mais ou menos uns 9 anos. Uns 9 anos atrás. E ali mostrando mesmo o quanto que o divórcio por si só, ele é impactante. Verdade. Tá, pessoal, mas eu sou infeliz, tal, que não sei o que. Mas existem meios, primeiramente. Causa muito males que a pessoa não imagina que ela vai carregar para a vida inteira. Então assim, existem meios de ajustes antes do casamento. Por isso que a gente fala muito sobre isso, durante o casamento, para que não chegue no divórcio. Porque o divórcio, quando ele acontece, a pessoa vai lá divorciar, solucionei meu problema. Cara, você vai arrumar um problemaço. Verdade. Você vai trocar de problema, a começar na conta bancária. Você vai ter que dividir tudo, já 50-50, né? Dependendo do tempo que você casou. Não, para começar, filho, é muito complicado. E, assim, é o que eu falo. Você ficar parado, você vai ter problema, você vai ter dificuldades. Você divorciar, você vai ter dificuldades. Você fazer terapia, você vai enfrentar dificuldades. Sim. Então, assim, não existe um conto de fadas. A nossa vida é uma vida de responsabilidade. Verdade. A gente precisa, o quanto antes, assumir essas responsabilidades para poder lidar melhor com tudo isso. E quando a pessoa consegue entender, por exemplo, se a pessoa divorcia, beleza, ela vai lá, divorcia, solucionei meu problema, beleza, tal. Vai lá, ela vai casar de novo. Quando ela não se trata, quando ela não tem uma transformação de vida, uma ressignificação da tua história, ela vai casar de novo. E a tendência de divorciar novamente, segundo as estatísticas, é muito maior. A porcentagem é muito maior. Chegam-se a divorciar depois pela segunda, terceira e alguns até pela quarta vez. É muito grande o número, né? Às vezes, dependendo do relacionamento, porque a pessoa ela entra num relacionamento
com o mesmo viés do relacionamento anterior, achando que ela vai encontrar a pessoa certa, que o outro não era a pessoa certa. Na verdade, ela não resolveu o problema, dela. Enquanto a pessoa não se resolve emocionalmente, ela não vai conseguir encontrar, não vai fazer ninguém feliz. Na verdade é essa, né? A gente está encontrando alguém para fazer a gente feliz, quando na verdade o pastor Samir falou aqui há pouco, se eu tô feliz e outra pessoa tá feliz, a gente vai juntar, completar, né? Vai completar um ao outro e vai juntar essa felicidade, né? Ou se eu tô feliz e a pastora Fernanda falou, né? A mulher tá fazendo tudo aquilo, o marido olha e fala, minha mulher tá se matando aqui, então peraí, o que eu posso fazer para amenizar a vida dela? A bispa tem um episódio engraçado, interessante, que assim, ela também sempre trabalhou fora, e ela cozinha muito bem, arruma a casa, tal, faz tudo. Só que um dia a gente conversando, ela falou assim, amor, eu não gosto de passar roupa. Eu lavo louça, mas não gosto de passar roupa. Aí eu falei, tá fácil, você não gosta de passar roupa, e usava muita camisa social e tal. Aí ela falou assim, eu falei, leva pra alguém passar, ou traz alguém pra passar em casa. Ela levou uma moça, não deu muito certo, né? E ela pegava minhas camisas sociais, levava na lavanderia, ela lavava em casa, só levava pra passar. Quanto era pra passar cada camisa? R$6, R$7. R$6. Levava 10 camisas, 15 camisas. Tão barato, 10 camisas dava R$60. Não precisava brigar, porque eu não tenho uma camisa passada, minha camisa social. Não, tá lá. Abria, pegava, tirava do saquinho, usava. Então, às vezes tem coisas. Bispo, mas eu não tenho a condição de ter os R$60. Aí tudo bem, eu entendo. Mas é buscar uma solução. Sim. Porque, às vezes, eu entendi que a minha mulher, tantas coisas que ela já faz, compromisso, como pastora, cuidando de igreja e tantas responsabilidades, para mim é insignificante a questão da camisa, se vai passar na hora, se tá passada, assim, isso nunca, eu sei que para alguns maridos isso eles levam muito a sério. Para mim eu nunca me importei com essa questão. Mas o que eu queria falar é que às vezes a mulher ela não tem aquela característica volto a dizer, da mulher de Provérbios, da Amélia. Ela é maravilhosa em muitas outras coisas, mas não naquilo. Eu vejo, né, que assim, muitas vezes as reclamações do marido ou da esposa é nesse ponto. E aí eles focam nisso e aí não conseguem mais sair disso e criam outros problemas porque não percebem. Não sei como que vocês conseguem enxergar isso na terapia quando vocês trabalham os casais, mas assim, eles estão focados aqui, e aí começa, por causa disso, já não se falam, por causa disso, tá o estresse em outra área, por causa de uma coisa muito simples de resolver. E assim, tem coisas, todo o casamento ele é baseado num contrato, né? Um contrato não verbal ou um contrato verbal, enfim, o casal quando ele vai casar, ele tem algo pré-estabelecido já de como que eles vão viver, né? O que é bom pra você, o que não é. Sim, meus pais, eles têm acho que 30 anos de casado, né? A época que eles casaram é totalmente diferente da minha. Então, assim, eu como um bom filho, a minha tendência é repetir um padrão. Só que essa repetição de padrão para os dias de hoje não dá certo. Deu e continua dando para meus pais e eles vivem felizes assim, tá tudo bem. Que é a questão do pai ir para o trabalho, buscar as coisas e tal, a mulher ficar cuidando das questões da casa, tudo, do financeiro da empresa, minha mãe trabalha também, tudo, e eles se dão super bem com isso. Dentro da minha realidade com ela, foi diferente. E nós, a gente é uma exceção, né? Isso aí é algo de terapia. Caso de estudo. Um caso de estudo, que eu sou o filho mais novo e ela a filha mais nova. Os dois e normalmente são não. Os dois são caçulinha. Isso normalmente não acontece. Os dois disputam, atenção, cuidado. E aí chega os problemas. Os dois Quem tá com mais dor? Ai, não sou eu, não é você. Você tá com mais dor. Porque normalmente o mais novo casa com o filho mais velho, né? Normalmente é isso. Os dois caçula é meio diferente. Caso raro. É um caso mais raro, assim, que a gente tem que saber lidar. Também ela assume muitas vezes o papel de filha mais velha, mesmo sendo mais nova, mas enfim. E daí, entrando isso pro meu relacionamento, tipo assim, qual que é a minha tendência? Repetir um padrão. Daí, peguei uma menina que é a mais nova de casa, mas também é baixinha, mas ela é dura na queda. Ela não alivia, não. É porque geralmente quem é mimado é assim, né? Eu falei assim, pô, você não deixa... Que é do jeito, né? Você não deixa nem... É do meu jeito! Poxa, né? Mas assim, o que é legal de tudo isso? É os ajustes. Ó, vem cá. Isso é fundamental. É o seguinte, aqui, pra mim não dá dessa forma.
Tudo bem? O que você pode fazer para colaborar? Eu falo com ela e tal. E a gente troca muita ideia. Então hoje, o que a gente faz? A gente tenta entrar no equilíbrio. Se a gente pegar uma bandeja, colocar 1 quilo de farinha e todas as atividades que ela fizer dentro de casa, ser 1 quilo de farinha, vamos supor, ela lava a roupa, ela limpa a casa, ela faz a comida, ela cuida das crianças, ela que não sei o que, trabalha fora, tal. E eu trabalho fora. Como que vai ficar? Totalmente desequilibrado. Você entendeu? Então como que a gente vai fazer? A gente vai colaborar. Entendeu? Eu não vou ajudar a minha esposa lavando louça. Eu vou colaborar com a minha casa fazendo uma função que também é minha. Olha que diferença. Eu vou te ajudar, vou lá cuidar das crianças. Não. Responsabilidade é nossa. E hoje eu tenho o maior prazer, assim, eu vejo a louça lá, eu falo assim, nossa, você gosta de lavar louça? Cara, eu gostar de lavar louça, não é bem eu gostar, mas eu gosto de ver a casa arrumada. Exato. Então, pra mim, se torna prazeroso lavar louça, porque quando eu termino de lavar, eu vejo a casa ali arrumada, e é o meu momento de conversar com Deus, às vezes coloco um fone lá, eu fico orando. É o meu momento, então eu aproveito esse momento. Questão das crianças, né? A nossa filha é mais agitadinha, então ela pra dormir, às vezes ela dá mais trabalho, tem que estar com ela, tem que acalmar ela, a gente faz uma oração e tal. O que a gente faz? Uma noite é minha, uma noite é sua. Acabou, estamos em comum acordo? Então, e assim, as questões da casa, tipo, arrumar não é só responsabilidade dela, tudo, então a gente se ajuda muito. E isso faz com que, isso é estatística também, que o homem que ajuda nas tarefas domésticas tende a ter um casamento melhor e a esposa mais feliz. Verdade. E a esposa mais feliz, o que acontece? Pedrão faz um corte dessa fala. Tudo, faz muito aí importante. Que é pra divulgar. Divulga essa fala do pastor Samir que vai bombar. Repara no rostinho E a esposa mais feliz, você sabe o que acontece. A esposa mais feliz, o lar é feliz. Aí não faz rir, quer rir depois, aí fica difícil, porque a esposa tá emburrada. A esposa tá emburrada, tá brava. Tudo aí vai entrar no aspecto da comunicação. Sim. Que eu vejo que hoje, assim, a comunicação, eu acho que ela é o maior empecilho hoje dentro do lar. Hoje o maior problema dentro do lar, vou falar de todos, mas vou falar do lar cristão, eu vejo que é a falta de comunicação, né? Porque aí uma comunicação errada. A comunicação errada. Porque assim, o que o pastor Samir falou é exatamente isso. É você saber dialogar, saber comunicar, saber expor, saber a divisão, não uma comunicação abusiva. Porque o que eu vejo muito isso é a imposição. O marido impõe, e muitas vezes porque ele impõe, e aí usa a Bíblia. Eu sou o cabeça da casa, né? E aí para isso usa acontece a Bíblia, muito. né? Para isso usa a Bíblia. Aí se impõe, eu sou o cabeça, a Bíblia diz que é a mulher, e aí põe um peso na mulher. Ela vai fazer. Só que aí ela vai fazer, depois ela vai estar com depressão. Sim. Ela vai estar chorando pelos cantos, ela vai estar mal-humorada, ela não vai ser feliz, e aí ele não vai perceber que o preço que ele está pagando, e aí depois ele ainda cobra, você tá assim, só anda chorando, porque além de uma insensibilidade, também não saber se comunicar, né? Acho que a gente tem que parar com essa questão assim, né? de usar a Bíblia. Sim. Pra bater na cara do cônjuge, pra bater na cara do outro, quando na verdade o que a gente tem que fazer é estender a mão e tamo junto. A questão da submissão, né? Que nós tivemos até há umas semanas a delegada 2 semanas da Delegacia atrás. da Mulher aqui, e a gente tava falando isso nos bastidores, né? Porque quando nós cristãos falamos, a mulher tem que ser submissa ao marido, isso é um choque para a sociedade. Mas nós entendemos que a submissão é você estar debaixo de uma mesma missão. Então, não é você ser uma escrava, subserviente do seu marido. Exatamente. Não. Quando o casal entende essa questão da submissão, é você saber aquilo que o pastor falou, né? A casa é nossa, Exato. A família é nossa, os filhos são nossos. A louça eu também sujei, né? Eu também comi, né? Eu também comi. Então, quando você entende esse fato de estar debaixo da mesma missão, você lança fora todas essas questões, né? De jogar na cara. É como a gente brinca aqui, né? Mulher de Provérbios 31. Eu me lembro uma época que eu fiz um estudo, né, sobre essa mulher. E, na verdade, todo esse texto, ele é um relato de uma sogra. E as mulheres falaram, tinha que ser uma sogra falando isso. Tinha que ser uma sogra. E na verdade Alfena. O nome da sogra é... amor, agora você vai me fazer passar vergonha. Mas assim, é uma sogra falando com o rei Lemuel. Lemuel. Então ela estava instruindo aquele filho que
era um rei, para ele não buscar em outras mulheres, né? Ela era uma mulher de Deus, né? Não tá escrito, bispo, onde tá escrito isso na Bíblia? A gente estuda, a gente sabe que isso, né? Pelos indícios, Pelos né? indícios. Então essa sogra, essa mãe estava instruindo um filho qual tipo de mulher que ele deveria buscar sendo um rei, né? Não mulheres que ele encontraria em festas, em bares, enfim. E aí ela começa a relatar ali as qualidades, as virtudes de uma mulher. Mas ela encerra, e eu falo que o encerramento é o mais importante, né? Porque fala, acorda cedo, vai buscar lã, vai não sei o quê. E eu lembro que eu pregava isso e as mulheres ficavam, eu não consigo acordar cedo. É confrontador, né? Demais. Né? Eu nunca vou ser essa mulher. Mas assim, esse provérbio, esse tema, ele se encerra assim. Vã é a formosura, enganosa é a graça e vã é a formosura. Não a graça de Deus, né? Mas tudo isso, todo esse contexto é vão, né? Não tem nenhum valor, porque a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Então, a mulher que tem sucesso não é a que acorda cedo, que vai buscar lã. Aquilo era só um parâmetro. A mulher que é louvada, que tem êxito, que tem sucesso na família, no casamento, é aquela que teme ao Senhor. Então, a mulher que teme ao Senhor é a que entende que precisa de ajuda, que é um só corpo, uma só com seu esposo, é aquela que vai cuidar dos seus filhos, é aquela que vai entender a missão que tem com o marido de cuidar da família. Então, são contextos, né, que eu acho que, assim, tem mudado, graças a Deus pela vida de vocês, pelas nossas vidas, né, que a gente tem esse entendimento. Sim. Que não é para ficar limitado à letra, porque a letra mata, né? É o espírito. Então a gente tem que entender que além daquilo que está escrito, a gente tem que buscar realmente o espírito, né? Buscar ali o avivamento daquilo para o que a gente está vivendo na sociedade atual. E acho que a base é a gente viver o evangelho de uma forma correta, adequada, sim, mais leve. Sim. Né? Porque Jesus, ele tratava as mulheres com muito respeito, verdade, com muito carinho, né? Jesus, ele trouxe uma visão para as mulheres de respeito. Que a sociedade judaica não tinha. A sociedade judaica não tinha, era muito pesado. Quando ele senta ali com a mulher samaritana, que não, ele traz ali a cura para a vida dela. Né? Então, assim, se a gente pegar o contexto de Jesus, ele fez a mulher se sentir amada, se sentir valorizada, né? Diferente da sociedade que ainda trata uma mulher como uma segunda opção, primeiro homem. Eu vim do meio corporativo e ainda era nítida a diferença de salário, de ser chamada chamado na sala quem era o homem, o advogado homem, a advogada mulher não era chamada. Então, assim, tudo era muito voltado para o masculino e ainda é. Né? Então, assim, e é um momento, assim, da gente buscar essa igualdade, não de forma conflituosa, como a gente tem visto também, que está indo para o extremo, e os extremos adoecem, né? Então, assim, não dá para a gente deixar de ser mulher para ser homem, né? Nem o homem deixar, no bom sentido, assim, de cada um tem a sua essência. Então, sim, assim, eu tenho as minhas características, você tem a sua, e tá tudo bem. Vamos ver como tá. Não dá pra gente, você não gosta de passar roupa, como vocês trouxeram o exemplo. Então, assim, vamos arrumar o meio. O que é isso? É uma negociação. O casal inteligente que ele faz emocionalmente, né? Ele negocia. Então, o casamento, né? Que você me falou, a gente casa. Entrar num acordo. Entrar num acordo. Então, a gente casa com uma negociação. Eu tenho, sei lá, eu casei com 24 anos, ele com 22 anos. A gente era muito jovens, a gente tinha uma expectativa de situações diferentes de hoje. Então, por que hoje tem tantos casais mais velhos se divorciando? Por quê? Porque mudaram-se os desejos, os planos, e agora a gente se divorcia ou a gente negocia. Exato. Porque a gente parar para conversar, se comunicar e entender o que mudou dentro do nosso sistema, que a gente pode tratar de forma positiva para a gente avançar e a nossa família continuar unida, então a gente pode fazer. Então, o que é negociar? É você se readequar às circunstâncias que daquela forma não funciona mais. E é o que a Bíblia diz, né? Como andarão dois juntos se não houver acordo? Não fala de concordar, fala de entrar em acordo. A gente vê muito casal, né? Com a idade que vocês casaram, a gente também casou bem cedo. Meu filho casou cedo. A gente vê, assim, muito jovem cristão que também tem aquele outro contraponto, né? A gente tá na igreja, não quero viver em pecado. E aí,
casa com a mentalidade que eu vou casar para poder ter minha mulher, meu marido, para poder ter relação sexual. Então, casa focado, achando que a vida de um casal é isso, só isso. E aí se depara com um mundo de responsabilidade, porque uma moça que às vezes com 20 e poucos anos, ela chegava em casa, a roupa estava lavada, a comida estava feita, a casa estava arrumada, ela muitas vezes só vivia a vida dela para a faculdade, as coisinhas, no final de semana ajudava um pouquinho a mãe e levava a vida digna de uma princesa dentro de casa, ok, né? Legal, se a família tem essa condição, a mãe nunca pôs para lavar uma louça, para arrumar uma casa, ok. E aí entra para um casamento, e aí também tem muita mulher que assim, ela se frustra, aí ela começa a ver que não é aquilo que ela queria, daqui a pouco ela mesma já começa a olhar para o príncipe encantado dela e achar que o príncipe dela é um ogro. Então a gente vê, quando eu falo da comunicação, pastor Samir, é que muitas vezes as pessoas se casam com o princípio, o propósito ou o desejo errado, né? E entra num casamento pensando, olhando para um... E aí tem essa dificuldade de negociar, pegam duas pessoas emocionalmente imaturas e elas têm dificuldade de chegar num acordo. Conversa. E assim, o casamento é o quê? É um jugo igual, né? O que é o jugo? É um pedaço, um tronco, né? Um pedaço de madeira colocado no pescoço dos bois, por exemplo, para arar a terra. Exato. E daí, se um boi, ele senta, o outro automaticamente tem que sentar, porque existe um jugo, é um pedaço de madeira aqui, correto? Se um vai para frente, o outro vai para frente. A gente tem vivido numa sociedade, assim, são muitos extremos, mas tem essa questão muito do machismo também, do machista. É cultural isso. E tal, daí vai pro outro extremo, feminismo e tudo mais. Só que a gente tem que saber que o casamento é esse jugo igual, submisso, né, na mesma missão e sem autoritarismo, né? Porque existem muitos homens que querem usar a palavra de Deus para exigir, né, um certo nível da esposa para se comportar com ele. Até na questão sexual, que acho que é importante a gente, né? Exatamente. Então, assim, por que minha esposa se submete a mim? Porque eu sou autoritário? Não, porque a gente anda em jugo igual. A gente tá no mesmo barco. Exato. Se ela se entristecer, eu vou me entristecer. Se ela sofrer, eu vou sofrer e vice-versa. Então, essa questão assim do marido... Eu sou cabeça. Tá? Isso acontece muito. Isso é comigo. Né? Acontece muito. Não é você. Machismo, imposição. Eu falo que se o homem precisa falar isso, acho que ele já não está exercendo o papel. Porque a submissão é um ato de amor. Eu olho pro meu marido e falo, ele cuida tanto de mim, ele mesmo, quando Cristo amou a igreja, não tem como eu não ser submissão. Eu não tenho como estar debaixo dessa missão. Eu brinco que eu e a bispa, assim, você estava falando naquela hora, né? O marido que sai com a mulher e tal. Todo santo dia eu tô com a minha mulher, a gente sai, às vezes não sai para um passeio mais longo e tal, mas assim, todo dia, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Aí ela vai, se arruma, toda bonita, passa a maquiagem, a gente vai, senta num café, toma um café, bate papo de ver. Ontem furou, né? Porque as crianças quiserem ir junto. Quebraram o clima. Ficaram lá de vela pra nós. A gente sai. Às vezes não dá pra ir à noite. Vamos comer uma pizza junto? Estamos com as crianças, então eles vão junto. Mas a gente sai, toma um café, senta, bate um papo. A gente sai pra almoçar, senta, conversa. E assim, e são nessas horas que eu acabo sendo o terapeuta da minha mulher. Ela vai, fala, se abre. Coisas que ela vai falar pra quem? É muito importante isso. E ela vai, fala, e eu ouço. E é importante o marido ter esse entendimento. Porque se a sua mulher não for desabafar com você, ela vai desabafar com quem? Se ela não for sentar para conversar com você, expor o que ela está sentindo. E as pessoas hoje não têm mais paciência para ouvir, lá vem a ladainha, lá vem com a mesma conversa. Eu acho que se a pessoa precisa vir com a mesma conversa 4, 5 vezes, é porque ela não foi ouvida. Né? Isso não. Aquilo que você falou, ou foi a pastora Fernanda, a demanda sempre volta, porque assim, você não consegue resolver até que você tenha realmente as ferramentas certas para direcionar. Então assim, eu acho que dentro do nosso relacionamento, né, e aí eu queria que vocês façam desse trabalho que vocês fazem terapêutico, de que forma, eu queria bater nessa tecla de novo. Sim, comunicação. O que seria a comunicação para o casal, pastor Samir? Então, infelizmente, né, a maioria dos casais que nos procuram é porque eles já não conseguem se comunicar, eles não conseguem lidar com uma crise dentro do casamento. Comunicação é a ação de você transmitir uma mensagem ao outro e de você de receber. O que acontece?
dois seres humanos, cada um com uma criação, cada um com uma bagagem geracional, cada um com temperamento. Talvez eu fale alguma coisa para minha esposa, por exemplo, e eu acho que ela entendeu conforme eu falei. Mas a comunicação não é exatamente isso. É quando ela consegue compreender aquilo que eu falei. Então, até eu falo sempre lá na igreja, me faço entender, ou seja, a forma como eu falei, eu me fiz com que vocês conseguissem entender. Perfeito. Né? Então, assim, quando eu falo uma coisa, ela entende outra, e há uma briga, uma constância nisso, isso é uma falta de comunicação. E eu separei aqui até algo que a gente usa na terapia também, que é a questão do casal insatisfeito, por conta dessa dificuldade na comunicação, que é quando se apresentam 4 tipos de cavaleiros aqui, né? A gente faz uma analogia aqui, que o primeiro cavaleiro é a crítica, ou seja, ele... Tudo que vai falar ao seu cônjuge é uma crítica. Poxa, você, mais uma vez, não tirou o lixo, por exemplo. Tudo é muito pesado. Poxa, olha aqui, ó, a toalha de novo aqui. Poxa, eu já te falei. Então, assim, tudo é muito maçante, né? E depois a gente até fala sobre uma técnica que a gente usa aqui, não deixa eu esquecer, para poder ir contra isso. Tem que falar do problema e da solução. Que é a questão da crítica. Depois o segundo é o menosprezo. Quando o casal não consegue se comunicar, ele tende a menosprezar o outro, né? Então isso vai acontecendo com o tempo, né? Com o passar do tempo isso vai piorando. Então faz com que um fique mais alto do que o outro. Então é aquilo que a gente acabou de falar. Então o meu cônjuge está sempre abaixo, eu vou menosprezando ele porque não está me agradando. A gente não está conseguindo conversar direito. O terceiro é a atitude defensiva. Eu tô sempre aqui. Se ele vier, eu contra-ataco. Então, e fica um atacando o outro e vão fazer o que com isso? Vão resolver alguma coisa? Não, só vão se atacar, vão se prejudicar e vão se entristecer. Só vão se ferir, né? Vão se ferindo cada vez mais, é isso aí. E o quarto é a obstrução. E daí é uma situação que muitos casais até nos procuram quando estão dessa forma. O que é obstruir? É quando a pessoa está tão machucada, tão desgastada, que ela falou assim, eu não vou nem conversar mais com ele. Porque se eu conversar, a gente vai brigar. O que eu vou fazer? Vou ficar na minha. Então eu vou só falar o básico. Não conseguem mais conversar? Quando conversa só para falar alguma coisa de filho e de conta, relação sexual já foi embora, e aí vão lidando com essa situação. Então hoje a gente atende alguns casais que estão dessa forma. Então a gente tem que fazer todo um retrabalho. Então todos eles querem atacar um ao outro, e a gente vai entrando na história, porque a gente fala que nada justifica, mas se explica. Se um ou outro estão tendo certas atitudes hoje que levou a essa inabilidade de lidar com a dificuldade, é porque eles têm uma história que explica por que disso. Exatamente. Então a gente entra na história. Então o trabalho terapêutico ele vai entrar na raiz do problema. A gente tem uma ferramenta que a gente utiliza que chama genograma. É mais a fundo do que uma árvore genealógica. Então é um mapa que a gente abre aqui de 3 gerações, né? Então no meu caso, meus pais, eu, meus filhos. E a gente vê o quanto que os padrões se repetem. A gente vê casos na família no qual, tipo assim, casos de divórcio dos pais ou dos tios, e isso vem acarretando, porque a pessoa inconscientemente, ela acredita que para ela ser pertencente a esse clã, ela tem que também divorciar. Em algum momento ela fala assim, um dia eu vou divorciar porque meus pais divorciaram. Por uma lealdade, a gente chama de lealdade invisível. Ela fala assim, eu vou fazer isso porque eu não sou digna. As pessoas acham que é o subconsciente, mas é o inconsciente. Exato, é o inconsciente. Porque assim, eu não sou digna de manter casado, já que meus pais não se mantiveram casados. Olha isso, é muito forte. Como que você vai se livrar disso? Tal, terapia. Que muitos chamam de maldição hereditária, que na verdade não é uma maldição hereditária. Exatamente. Na verdade é um espelhamento, uma reprodução de comportamento. Exatamente. Então a gente fala muito isso, é essa repetição do padrão. Quando a gente abre esse sério, gente. É muito sério. Isso é muito sério. E abrir os olhos das pessoas dentro da igreja, que não é só maldição hereditária, que não é algo só espiritual, não é fácil. Não é fácil, porque as pessoas vêm muito engessadas na questão espiritual. Eu me converti e agora Deus vai mudar a minha história. Claro que Deus muda a nossa história, e glória a Deus por isso. Mas alguns comportamentos nós precisamos ser transformados. É o que a palavra fala em Romanos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, como que eu vou me transformar constantemente em todas as áreas? É uma responsabilidade que Deus coloca pra nós. Né? Constantemente, pelo evangelho, pela palavra que eu vou ser transformada, pela mudança da minha mente, na minha esfera emocional, na minha vida familiar, em tudo isso, trazendo todos os aspectos também fisiológicos, porque às vezes até doenças vem da mente emocional, que vem da família de geração em geração. A gente vê hoje, né, o pastor Samir estava me passando esses dados, eu fiquei abismado. De 2011
né, 341 mil pessoas, os dados de 2011 não foram atualizados, se divorciam por ano. 341 mil pessoas. Eu imagino que com essa questão até da pandemia. Sim, isso deve ter. Hoje muito mais, né? E hoje esse divórcio express, né? A pessoa vai lá e divorcia, pronto. Aumentou o número. O número, ao longo dos últimos 10 anos, né, dessa pesquisa, se você pegar de 2001 para 2011, aumentou 43%, quer dizer, de 2001 em uma década. Imagina, se você pegar agora uma nova década, né, de 2011 para 2023, dá mais que uma década. Isso pode ter dobrado. A gente pode ter hoje quase... E nos últimos 3 anos, muito, ainda mais, né? Por essa questão da pandemia. O pastor Samir estava falando em off, né? Nos bastidores. Em casa, né? Sim. Acho que foi você ou foi a pastora Fernanda que falou nos bastidores, que está aumentando o número de divórcios até nas pessoas com mais idade. 50 anos. A partir dos 50 anos. Porque tem algo muito interessante que a gente chama de... Que é chamado, né? Sobre síndrome do ninho vazio, né? O que é isso? Então o casal casou, cresceram os seus filhos casaram. Só que durante esse crescimento dos seus filhos, esse casal se anulou para viver a vida dos filhos. Perfeito. Então eles não eram mais marido e esposa, eles eram pais. O que acontece? Filhos são flechas, um dia eles vão. Quando eles vão, quem fica? O marido e a esposa. E de repente são dois estranhos. São pessoas amigas que não se conhecem mais, porque perderam a conexão, perderam a comunicação. E o que fazem? Não sabem lidar e divorciam. Acontece engraçado, né? Foi você que falou pro Gabriel, não falou, Gabriel, prioridade na minha vida é o seu pai. Ele falou, mas como meu pai? Eu sou seu filho. Eu falei assim, mas antes de você ser meu filho... É isso aí. Antes de você ser meu filho, primeiro veio... Deus me deu primeiro seu pai. Para que vocês estivessem aqui. E ela falou isso, falou, e outra coisa... Você logo vai embora. Seu irmão já foi, daqui a pouco é sua irmã, depois ele vai embora. E aí ele ficou olhando assim, né? Ele ficou olhando, achou estranho, falou assim, não, meu filho, prioridade pra mim é teu pai, eu vou atender teu pai. Então assim, o próprio filho, ele se acha prioridade. Porque, de certa forma, né, a gente prioriza, a gente faz tudo. Claro. Então eles se colocam nessa posição. E muitos pais se anulam, né? Ou, pior, misericórdia que eu vou falar, pior, muitos pais só estão juntos por causa dos filhos. Sim, eu ia falar sobre isso, porque às vezes vem até da geração mesmo, familiar, que às vezes o casal não se permite divorciar, mas vive junto e infeliz, né? Então, assim, já não tem uma comunicação adequada, já viveu, de repente casou porque precisava estar debaixo da bênção, vou casar porque eu preciso, não posso pecar, né? Então, eu não tenho uma condição financeira ainda preparada, eu não tenho várias questões emocionais preparadas, mas eu vou caso resolva o meu problema. Mas eu tenho outros. Esses outros problemas distanciam no relacionamento, então já não tem um relacionamento de marido e mulher adequado porque não conversam, aí isso influencia diretamente, aí o que era pra fazer, tá debaixo da bênção, já não tá fazendo mais porque não tem mais contato íntimo, porque já estão distantes, ninguém... eu tô num relacionamento e a gente tá há meses sem ter relação. Então, por que chegou nesse ponto? Porque já não tem uma comunicação, já não tá ali regando, né, seu relacionamento. Então, aí vai afetar essa questão. E aí, afetando essa questão, vocês vão estar juntos simplesmente por estar ou vão se divorciar. É verdade. Vão se manter, de repente, porque... meu pai e minha mãe, eles não divorciaram? Não, na minha família não tem divórcio. Mas eles viviam bem? Não, cada um dormia num quarto. A gente pega nos caras. Né? Então, assim, eles valorizavam o matrimônio, a instituição. Mas e o relacionamento? Volta aquilo, né? Volta aquilo. Aparência. Né? Casamento de fachada, todo mundo olha. Eu acho engraçado as pessoas olham e falam assim: nossa, mas fulano separou. Eles eram um casal tão bonito, viviam tão bem. Não viviam bem. Porque quem vive bem não separa, né? Então, assim, muitas coisas a gente percebe que é... E outra coisa, pastor, também que você estava me falando também, assim, questão de temperamento, né? Porque tem pessoas que têm um determinado temperamento, isso acaba influenciando no relacionamento... Demais, né? A gente sempre, quando vai conversar com os casais, a gente sempre procura saber qual que é o temperamento deles. Primeiro, se eles sabem o que é temperamento. A maioria não sabe. Que muitos nem sabem, né? Não sabe. Qual que é o seu, você sabe? É fleumática, não é nada. Você é sanguíneo, é fleumática ou sanguíneo? Acho que eu sou sanguíneo. Samir é sanguíneo? O Samir é sanguíneo?
O sanguíneo não é predominante, Ou né? é colérico. Ele é Melancólico. Melancólico, né? Melancólico. Aí, ixi, tá... Ixi, Por isso que ele gosta da louça lavada, entendeu? Família toda. Agora eu entendi essa Cama de camisa dente. passada dele. A minha, eu cheguei aqui todo amassado. O sanguíneo é assim. Tinha trocado O já, sanguíneo tinha- veste a camisa e vem. Ah, é por isso que eu tô... Mas eu falo na igreja, ó, cada um tem um temperamento, mas quem predomina sobre o nosso temperamento é Jesus, Jesus Cristo. Cristo. É verdade. Então você para de dar desculpa no seu temperamento, porque Não usa isso, não. porque Jesus é maior. É isso aí. Esse cara fica doido. Ô, Porque, Pedro, eu falei não vem que eu sou querer cortar a sanguíneo. orelha de ninguém aqui, não. Eu sou calma. colérico. Aqui não. Não, mas assim, você fez besteira, falou besteira, mas aí, Jesus, cadê? É isso Vamos aí. lá. É. Então a gente sempre procura, qual que é a perfeição nessa terra? Jesus Cristo. Exato. Então como que eu faço? Eu vou buscar cada vez mais ser parecido com Cristo com ele. Jesus. Verdade. Buscar o fruto do Espírito e tudo mais, e logicamente que isso vai me dar uma condição melhor de vida pra mim e logicamente pro meu próximo, né? Então, do temperamento. É, tantos assuntos na cabeça aqui, ó. Bugou. É tanta coisa boa, então pouco tempo a gente tem que falar. Mas a questão do temperamento, isso é muito importante. Então tem muitas pessoas que não sabem o que é temperamento e nem sabem qual é o seu temperamento. Então a gente sempre faz esse teste com os casais. Cara, é impressionante. Poxa, então ele fala dessa forma, ele age dessa forma por causa disso. Então, é algo constatado, é dele. É dele. Você E o entendeu? temperamento, ele vem da formação, né, da pessoa. Não é uma coisa... Porque uma coisa é a personalidade. Uma vez a Sim, gente estudou sobre isso, né? Que a personalidade é a nossa essência. E outra coisa é o temperamento, que ele vai sendo desenvolvido, vem de acordo hereditário, conforme Sim. a sua criação. Criação, formação Tanto na que primeira ele infância, o caráter. Ele pode ser assim mudado, né? Porque eu lembro que Sim. quando eu casei com o bispo, eu era extremamente fleumática. Uhum. Eu Marcha ainda lenta, sou. Marcha lenta. Mas conforme os anos foram passando, assim, eu hoje não me vejo tão fleumática quanto antes. Sim. Né? Já foi sendo moldado o temperamento. Então o temperamento tem essa possibilidade de ser moldado. Sim. Por isso que a gente não pode se escorar Exatamente. né, nele. Mas é muito importante esse conhecimento. Mas é muito Então, forte, então né? o Ele que, é o que a terapia ela faz também, né? Então, assim, dizem que uma pesquisa que 95% das nossas atitudes, elas são inconscientes. Caramba, mas 95%. Sim. Como que você passa, né? Quem tem carro manual aí, como que você passa a marcha? Você nem vê. Primeira marcha, segunda. Como que você faz o caminho da escola dos seus filhos? Ah, vou virar aqui. Não, é tudo inconsciente. A escolha da roupa também, não, eu escolhi a roupa. Você escolheu baseado nas suas crenças, inconsciente. Porque você acha que o amarelo é uma cor bonita, é uma cor alegre, tal. Então, assim, o que a gente faz? Então, as pessoas erram inconscientemente. Elas não sabem que elas estão errando muitas vezes. Então, quando elas vêm para terapia, eles são inconscientes e incompetentes. Então, eles não sabem o que está acontecendo e não têm habilidade para isso. Então, qual que é o trabalho terapêutico? Tirar eles essa inconsciência, colocar eles como consciente, dando habilidade para eles, para que eles se tornem cada vez mais conscientes, competentes, até chegar a um ponto que é o estágio 4, tá lá no nosso Instagram também, pessoal fazendo a propaganda aqui, elá.terapia de casal, que tem esses posts que é legal, são legais, que eles têm um conhecimento. E ali no 4º estágio é o que? É quando a pessoa consegue ser competente, ela tem habilidade para lidar com as suas dificuldades e ela faz isso de forma inconsciente, ou seja, o seu inconsciente faz com que ela trabalhe para o bem do próximo, para o bem de si mesmo. Então isso se torna inconsciente, isso se torna natural. Então eu vou cuidar da minha esposa, vou ajudar nas coisas, vou lavar uma louça, vou ajudar ela no que ela precisar no seu dia a dia, vou colaborar com as coisas da casa. Inconscientemente, eu não faço isso porque eu tenho que fazer, é algo que é natural. Então esse é um dos processos. E um outro aspecto também é as linguagens do amor, né? Porque Sim, isso acaba bem dando muita interessante. divergência para os casais, né? Sim. Porque ontem eu brinquei com a minha filha assim, tava falando que eu tinha comprado um negócio pro Gabriel. Aí ela pegou e falou assim: ah, pai, você comprou pro Gabriel? Eu falei: não, porque a linguagem de amor dele é presente. A sua linguagem de amor é palavra de afirmação. Eu falei: você tá linda, maravilhosa. Não é nada não. Eu quero o presente. Fica barato, né? Nessa hora ela falou que não era. Ela falou, não, a minha linguagem principal. Falou até grossa, principal é presente. Então eu acho engraçado porque às vezes é assim, né? Aquele marido que vem e ele traz o bombonzinho, aí ele traz a flor, ele traz o... E aí a mulher olha,
Porque, na verdade, pra ela, a linguagem de amor dela... Ou finge que gosta, né? Pra desagradar, né? Não, é verdade. Ela pega... Obrigado. Lá vem ele com mais uma flor, meu Deus do céu. Era isso que eu vem ele queria, com mais né? um bombom. Quando, na verdade, o que ela quer é tempo de qualidade. Sim. Né? A Isso é linguagem de importante. amor dela é outra. Então, eu sei que, assim... Para os casais que estão assistindo entenderem isso, que talvez assim, você tá falando japonês e a tua mulher tá entendendo espanhol, ela tá falando espanhol, você tá entendendo grego. A gente não tem mais conexão, não consegue mais conversar. Quando na verdade, né, pastora, tá dentro desse aspecto, né? É isso mesmo. A gente tem linguagem de amor completamente diferentes, né? Eu e o Samir. E assim, uma das dificuldades que eu tenho, que é uma das linguagens dele, né, que predomina, é ser servido. Né? E eu tenho muita dificuldade, porque a minha história de vida tem a ver. Filhinha mais né? nova, né? Filhinha mais nova. É mimada. E também não via minha mãe, né? Fazendo. Porque ela tinha toda uma história de vida também que explicava. A minha também é essa, né, Bem? A sua também, atos de serviço. Atos de serviço. E assim, às vezes a gente estabeleceu bem isso, tipo assim, você não casou com a sua mãe, eu não casei com meu pai, então eu não vou cobrar de você que você traga pra mim emoções que meu pai, que eu precisei dele, de repente tô cobrando de você. E também não dá pra você esperar de mim ser sua mãe, de te dar comida no prato, né? Você é um adulto e eu também sou uma adulta. Então, pra mim... Mas de vez em quando é bom, vai. Só que ele gosta de vez em quando. Sempre. Ele gosta. De vez em Então... quando não. Vou te dizer, ele gosta sempre. Sim, mas- Você só dá de vez em Eu quando, dou mas de ele vez gosta em sempre. quando. E pra mim... Não fica mal acostumado. E assim, às vezes... gente, eu vou menino, ser mima sincera. ele. É o meu esforço. Mas você tem que mimar ele. Eu faço por É o esforço. caçula. Eu faço por esforço mesmo. Assim, às vezes de virar o olho. Tipo, ai meu, vou ter que pôr comida. Porque não é uma situação que Característica é sua. automática pra mim. Ai, nossa, que legal, vou colocar comida pro meu marido. Não, eu sou muito honesta com os meus sentimentos, enfim. Até na minha afeição as pessoas percebem. Se eu gosto de fazer aquilo, eu faço com alegria. Se eu não gosto, eu demoro um tempo pra desenvolver aquela habilidade, né? Mas eu tenho me esforçado por quê? Porque é algo que agrada meu marido. Eu quero ver ele feliz. Né? Embora seja a minha dificuldade... Isso tá então, sendo isso é uma gravado, hein? negociação. Tá em rede internacional. Isso é uma negociação. Eu não quero, eu não consigo. Pra mim é difícil. Mas eu vou tentar por amor a você. Né? Então, assim... Isso, assim, a gente também teve... Quando a gente teve esse entendimento... Por isso que é legal, né? Até pra nós quatro aqui, somos líderes, né? E as pessoas talvez olhem pra gente e falem assim, nossa, eles vieram prontos. Não. Pelo contrário. A mal gente sabe. precisou buscar, né, ajuda, precisou aprender sobre algumas coisas. E quando nós aprendemos sobre a linguagem do amor, eu falei assim, parece que saiu assim, puf, Isso é libertador, né? é libertador, porque realmente ele falava uma língua, eu falava outra. E o bispo também, né? Atos de serviço. Então ele gosta de ser servido. E a gente fala isso, não é que ele quer sentar numa poltrona e balançar o sininho Sim, que eu sim. sirva ele. Não é isso. Mas ele se sente amado, por exemplo, quando eu acordo ele e eu falo assim, olha, eu preparei o café da manhã. Ou eu levo até na cama pra ele. Eu sempre falo isso, né? Porque isso é natural meu, também não é natural meu. Ele naturalmente me serve. Ele naturalmente... É igual, tem o mesmo... Me levar até um lugar, ou me lavar uma louça, ou lavar o Eu tenho quintal, prazer ou- nessas então, coisas, assim, de fazer, de servir, de... Nada. Eu acho muito mais fácil também isso. dele do que de mim. Naturalmente ele faz. Então, quando eu entendi que ele se sentia amado, né? E quando a gente tá com alguém, a gente tem que se esforçar, o que a pastora falou. Não é natural dela, mas ela se esforça, porque ela ama o marido, como eu amo o meu marido, então a gente se esforça pra fazer ele feliz, pra ver ele feliz, pra ver ele satisfeito. Porque ele estando feliz, né? É isso pastora, aí. aquilo que você falou, nós seremos felizes. Sim. E eu estando feliz, o cabelo fica pintado, a roupa fica feita, Sim, mas é bem isso. a roupinha nova vem. Porque, por exemplo, a dificuldade dele é de gastar, né, amor? Vamos falar também Amor, da tá sua. sendo gravado. Samir? Então, Samir é suco, não? Claro, É libanês? Camila do Líbano. É Líbano? É, mas é- Samir mas é- A sua libanês. linguagem de amor qual que é? Presente. Meu Deus!
Meu Deus do céu! E casou com um libanês? Você Meu clave. Não, Meu Deus, Rabi! Me justifica aí, amor. Me justifica aí. Ai. Mas Deus mudou. Converteu o bolso. Deus vai. mudou. Não, Isso, mas foi, isso foi ajustes também que nós precisamos fazer, Não, né? com Porque certeza. eu ia pro extremo Principalmente de quando a gente gastar. veio pra cá, né? Morar pra cá. Mas tudo. que eu ia pro extremo Mudou de muita gastar. coisa. E ele de não Você era querer gastona. gastar. Gastona e ele nada, né? O homem sabe, o Você homem sabe. precisa? Não, eu não preciso, mas eu quero. Eu preciso, tô precisando pra comprar. Eu posso. Eu preciso porque minha alma precisa. Eu necessito. Quase soltando um fala dele. É emocional, é algo que enche o meu balde, né? Então o que ele faz antes, até pra comprar Esvazia o presente. meu, né? Seu tanquinho tá cheio, o tanque dele tá vazio. Aí ele tem que ir lá ressignificar. Não, minha esposa tá feliz, eu fiz o melhor pra ela. Porque antes ele, até pra escolher presente, não, escolhe lá você porque você já sabe o que você quer. Amor, eu gostaria que você pensasse em algo pra você. Então hoje, além de ele gastar, que já era algo difícil pra ele, ele também vai escolher. Então foi um esforço também. Isso é muito importante que ela tá falando, porque assim, pra mim, era uma trava. Mas a gente tá apertado, mais presente, que não sei o quê. Daí, tipo assim, eu não tinha nem cabeça de ir, poxa, eu ainda vou escolher, ainda vou gastar. Não, e aí se vai, você vai escolher superação. o teu gosto. Você vai escolher o teu Daí eu gosto. falei, não, deixa eu quero. Mas assim, isso foi algo que a gente veio conversando com o tempo, Mas lógico. é importante a gente falar isso, né? Para as pessoas Isso é realidade. A gente passa por isso, É todo mundo realidade, tá passando. claro. são E assim, realidades. o meu maior prazer é poder vê-la feliz. Então, várias vezes a gente tenho feito isso e tal, daí eu compro, deixo guardado lá, daí eu vou lá, dou Você pra consegue ela. deixar guardado? É. Eu compro e entrego. É porque- Que melancólico. uma data especial, sim. Se ele fosse Daí eu deixo sanguíneo. guardado. Se ele fosse Se ele sanguíneo... fosse sanguíneo, ele não Era na vai hora. dar. Meus filhos já comeram ovo de Páscoa. Pra vocês terem ideia. Já Eu comeram por mim ovo de já Páscoa. dava, dos meus filhos também. O comi. presente da Hannah já tá comprado, que é quinta-feira, aniversário dela, dia 6. E aí eles, não, a gente vai guardar, né? A gente vai guardar, mas eu já tinha pensado, queria tanto dar. Queria tanto ver o gostinho dela. Felicidade. Mas é uma questão de princípio. Eu acho que quando a gente entende isso e se esforça pra poder ver o nosso cônjuge feliz, a consequência positiva disso, ela é algo que vai acontecer rápido, constante, naturalmente. Então, assim, é muito importante isso, né? Quando eu falo com ela, às vezes, fiz alguma coisa, poxa, que magoou. Daí a gente fala muito sobre isso, né? Porque a gente tem que saber lidar um relacionamento maduro, uma pessoa madura, ela sabe expor seu sentimento. Verdade. Tipo, ela... eu fiquei... você não comprou meu presente de novo, tal, que não sei o quê. Um exemplo. Meu aniversário, você não comprou o presente. Daí quando ela pega e fala diferente. Fala assim, Samir, poxa, passou meu aniversário. Eu não faço isso, eu dou presente pra ela no aniversário, tá? Só um exemplo. Eu sempre lembro. Vai acontecer. Ela dá um jeito. Mulher dá um jeito de lembrar. Ela dá um jeito. Mas ela fala assim, Samir, passou meu aniversário, você não me deu um presente, eu me senti muito triste com isso, parece que eu não sou lembrada por você. Olha isso, não constrange se eu ouvir um negócio desse, porque se ela já me ataca, eu já fico na defensiva e já contra-ataco de novo. Eu bloqueio, né? Eu bloqueio o que ela vai falar, daí a gente age pela emoção. Mas aí quando há essa exposição do sentimento, poxa, é o sentimento dela. Eu acho que eu fiz certo, por exemplo. Cara, mas se ela não se sente dela, bem, né? se ela está sofrendo com isso, ela não gostou, então o sentimento dela me importa. E se me importa, eu vou fazer diferente para poder fazê-la feliz. E é importante o marido também fazer isso, né? Mulheres, assim como o homem, os homens estão assistindo, precisam entender isso, as mulheres também. Porque às vezes a mulher tem um comportamento e ela acha que o marido é o forte, é o durão, e que ele também não sente, né, a falta daquilo, aquela necessidade. Por isso que eu falo, a coisa mais importante é o diálogo, é conversar. É saber conversar, é saber expor, é saber falar, é saber colocar o que está sentindo. E como o Samir falou, não é atacando, não é apontando o dedo, não é cobrando. Porque o que eu vejo hoje, muitos casais, o grande problema são as cobranças, né? Sim. O tempo todo parece que tá cobrando. E aí a pessoa fala assim, só vem falar comigo pra me cobrar. É só pesado, cobrança. né? É pesado. Pra qualquer ser humano é pesado. Sim. Verdade. Você acaba se afastando até da Sim. pessoa, né? Falar, nem vou chegar perto hoje, que já não tô bem. Eu vou falar com Vai ela, gerando, com ele. O pastor falou, né? Bloqueios. Bloqueia. Né? Bloqueios. Você tem que saber falar, né? Você tem que... eu acho que é isso que... Nós fizemos um podcast há um tempo atrás, eu e o Bispo, e a gente falou sobre relacionamento. E eu me lembro, até fizeram um corte
sobre isso, desse trecho, que assim, eu tenho que ver no meu cônjuge o meu melhor amigo. Verdade. Eu não tenho outro melhor amigo. Sim. E quando eu olho pra ele com esse olhar, né, pastor, é o sentimento dele que importa. Então, assim, pra mim é difícil. Hoje existe uma estratégia, existe um caminho pra passar a roupa, eu posso levar na lavanderia. Hoje eu posso, mas teve uma época que a gente não podia fazer isso. Então, era um esforço pra mim, porque eu detesto passar roupa. A camisa social ainda era um esforço. Comprava até as camisas que não precisava passar, né? Aquelas de... como é o nome? Que você comprava, que esticava, microfibra, umas que esticava. E tá tudo bom. Mas assim, houve um momento em que eu precisei fazer aquilo, me esforçar pra fazer aquilo. Verdade. Porque aquilo traria um bem-estar pro meu marido, deixaria ele feliz, né? E a mesma coisa... Então, eu acho que quando você tá num relacionamento, principalmente, né, casado, que você convive com aquela pessoa, você se tornou um com aquela pessoa, é muito triste quando a gente vê os casais disputando espaço, disputando lugar, querendo assim, eu não vou expor o que eu sinto, ele tem que adivinhar o que eu sinto. Sim, às vezes muito comum. Não fala, né? Às vezes a pessoa tá lá... fala nas entrelinhas, acha que o outro vai entender. Ou fecha a cara, ou vai dormir de calça jeans, acha que o marido vai entender o recado, e não funciona assim. Né? Então a comunicação é importante. E a gente não pode ter também receio de se despir nesse sentido, né, de mostrar, falar, olha, eu sou assim. Várias vezes nós sentamos e conversamos e ajustamos, eu sou assim, eu estou pensando assim, eu posso até estar errado, então eu preciso de você como, agora sim, o cabeça, o pastor da minha casa, que você me direcione, porque talvez eu esteja errada nesse sentimento, eu preciso da sua ajuda, ou eu preciso que você valide o que eu estou sentindo, porque é importante. Então isso tem que ocorrer, né? Isso demonstra humildade, né? A gente se despir, né? Mostrar quem a gente requer muita humildade. Eu acho até, em termos de liderança, hoje, se criou uma máxima que um pastor, ele é o super-homem, a pastora é a super-mulher, e a sociedade cobra essa demanda, e a gente incorporou essa demanda. Sim. E aí a gente tá dentro de casa... querendo representar esses... Não, a gente tem um monte de fragilidade, a gente tem um monte de questões emocionais que a gente também herdou lá de trás. Sim. A gente também, antes de sermos pastores, nós somos servos, nós somos filhos, né? Sim. A gente tem as nossas demandas. E aí entra, né? A gente deixar de lado essa questão machista do marido não... Porque tem muito marido que é assim, né? Fala pra tua mulher que você tá com problema. Fala pra tua mulher que você tá triste. Fala pra tua mulher que você tá com... Compartilha, né? Fala pra tua mulher que você não tem o dinheiro. Fala pros teus filhos. Como a gente sempre fez, né? Sem Pai, segredos, vamos fazer né? tal coisa. Gente, é o seguinte, ó. A situação não dá... Nesse momento, eu nunca falei que a gente não tem, mas nesse momento não dá, porque é o dinheiro que a gente tem agora, a gente vai ter que resolver isso daqui, mas quando der, vamos orar por isso, coloca, assim, tudo tratado em família, saber abrir o coração. Eu acho que as pessoas, quando chegam para falar assim, acabou o amor, gente, o amor, eu acho que ele é a última coisa que vai acabar, é o amor, né? Aliás, a Bíblia fala que o amor jamais acaba. Então, na verdade, o que acabou foi você deixou de nutrir aquele amor, você deixou de tacar fogo, você deixou de... Alguma coisa você precisa voltar a fazer para o amor reacender, né? E aí entra essas questões que nós estamos falando aqui. Sim. A gente vai falar coisas que talvez para algumas pessoas, mas não é, sempre vai haver uma justificativa. Aqui no meu caso, não é porque é minha mulher, porque você não conhece o meu marido. Eu não preciso conhecer a sua mulher, eu não preciso conhecer o seu marido, né? Nem você. A gente entende de comportamento humano. Sim. A gente entende de como... qual é o caminho para ressignificar algumas questões do passado, né? Isso é importante. Não reproduzir. Né? Não reproduzir, ressignificar, mudar, se abrir. Então, assim, existe uma solução. De repente, bispo, eu estou num ministério, estou numa igreja que não me dá esse suporte. Não estamos falando para você mudar de igreja, mas, poxa, tem o contato do pastor Samir, da pastora Fernanda, entre em contato. Vocês atendem online, né? Sim, 100% online. Faz um atendimento online, busca uma ajuda, o Samir falou uma coisa aqui, a pessoa pensa em divórcio, achando que aquilo é a tábua de salvação. Não vai ser, você vai ter uma sequela a vida inteira.
Talvez você vai estar num outro relacionamento, num outro casamento e pensando naquele fracasso, naquilo que, de alguma forma, se sentindo incompetente. Às vezes vai ver aquela pessoa com outra pessoa feliz e dizer assim, ué, hoje tá feliz porque comigo não foi. Enfim, porque o diabo também é sujo, vai jogar um monte de dardo na tua mente. Então eu acho que o mais importante, né, é a gente tentar restaurar aquilo que Deus já nos deu, né? Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem, que eu não sei quanto tempo nós estamos aqui. 1h30. O papo é bom, vai embora, né? Vamos ter que marcar mais. Tem que marcar mais. Dá vontade de ficar. Tem que marcar mais. Tem alguma coisa assim, pastor Samir, que você de repente, bicho, a gente não falou sobre isso, eu gostaria de falar, deixar essa mensagem, algo assim que você acha que é importante a gente tratar e deixar aí para quem está assistindo a gente. Então, o nosso instituto, a gente tem um instituto, né, de terapia, ele chama Elah é E-L-A-H, que é Carvalho em hebraico, né? Para quem não sabe, meu nome é Samir Carvalho Amin. E daí, por muito tempo, né, para abreviar, eu usei Samir Amin, mas eu comecei a estudar sobre, tentando ver qual que é o nome que a gente daria, né? Eu fui estudar, a gente foi estudar sobre carvalho, fui estudar sobre a árvore carvalho, né? E é muito interessante essa árvore, por quê? Porque é uma árvore milenar, é uma árvore que ela vive muitos anos, e quanto mais vento forte sopra nela, mais ela finca suas raízes na terra. E ela tem um formato, assim, depois quem tiver na internet aí depois pode ver, ela tem um formato que parece que ela tá caindo. No que parece que ela tá caindo, na verdade ela vai ficando mais formosa conforme essas partes dela que parece que tá caindo, mas ela em toda tempestade ela se torna mais e mais forte. Uau. E ela cria muitas bolotas, que é aquela noz, né? Que é aquela noz, a mesma que o da Era do Gelo lá, que fica pegando, tipo aquelas bolotinhas, e cria milhares de bolotas dessas, ou seja, ela produz muitas sementes para as gerações seguintes. E o que eu quero dizer com tudo isso é que, mediante as dificuldades dos nossos casamentos, hoje eu falo para todo mundo, né? Sempre que eu vou celebrar algum casamento também, que hoje eu posso dizer que eu amo minha esposa muito mais do que eu amava no começo do nosso casamento. Quando a gente tinha 1, 2, 5 anos de casado, a gente se amava, lógico, mas hoje a gente se ama muito mais. Por quê? Porque quase 16 anos de história, a gente já passou por muitas tempestades, por muitas dificuldades, e isso, como uma boa árvore de carvalho, só fez com que a gente se fortalecesse mais. A gente não pegou as dificuldades para permitir que elas nos derrubassem e nos separassem. A gente pegou as dificuldades para permitir que elas fossem provações que nos levassem a lugares maiores, lugares melhores, e nos fizessem cada vez mais pessoas fortalecidas em Deus e frutíferas. Então essa mensagem que eu quero trazer para as pessoas, para que, independente daquilo que você esteja enfrentando agora, por mais difícil que isso seja, faça disso uma oportunidade de crescimento, para que amanhã você seja um testemunho vivo da glória de Deus e possa ajudar outras pessoas que estão nessa condição que você está hoje, porque sim, é possível, e nós cremos nessa restauração que Deus pode fazer na sua vida, nessa transformação sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Fernanda, agora é com você. Que responsabilidade, né? Depois dessas palavras. Assim, acho que é importante as famílias pensarem que muitas vezes elas chegam e já estão bem desistentes assim, do casamento, ou vêm com medo de ser julgada. E a terapia, no caso, se for de esse interesse de busca, a gente nunca entra com julgamento, né? Nem com aquela questão de, nossa, você fez isso, fez aquilo. A gente procura sempre compreender, mas tentar entender que às vezes você já usou de muitas coisas, né? Olha, eu já fiz de tudo, eu já falei de tudo, já falei isso pra ele, mas às vezes a forma com que tá falando, como a gente falou aqui sobre a comunicação, ou já fez muitas coisas, mas não se deu a oportunidade de buscar outras coisas novas, que de repente era contra. Então, assim, que há caminhos para restauração, há caminhos para você buscar essa cura para sua família que você tem vivido, para que você não venha passar isso adiante para os seus filhos. O divórcio, ele gera impacto não somente no relacionamento, mas também na vida dos filhos, e vai deixando essas marcas de geração em geração. Então, permita-se ser trabalhada. Uau. Amém. Isso aí. Uau. Bispo, agora é você. Eu vou ficar Agora por sou último, eu, porque agora... eu vou pensar o que eu vou falar aqui. Não, eu primeiramente louvo a Deus, né, por esse momento, louvo a Deus pela vida de vocês, pela disposição de estarem aqui, e reitero o que eu falei, né, é muito bom saber que no reino de Deus nós estamos juntos e temos pessoas assim engajadas realmente em fazer dar certo, né? Não só nós temos realmente uma responsabilidade com as ovelhas que não são nossas,
E graças a Deus por esse entendimento na vida de vocês. Muito obrigada por aceitarem estar aqui, por compartilharem conhecimento, intimidades, né, assim, particularidades que vão gerar frutos, com certeza. Amém. Então, a minha dica é que compartilhem muito esse link para que as pessoas possam ter esse conhecimento, né? E pratiquem, não tenham medo de buscar ajuda, porque Deus é bom e Deus tem levantado pessoas capacitadas para auxiliar as famílias a serem restauradas nessa terra. Uau. O que eu queria dizer é que a multiforme sabedoria de Deus, ela é extraordinária. Amém. Né? E para cada geração, Deus levantou pessoas com um propósito e com um princípio para cuidar daquelas pessoas. Se nós pegarmos gerações anteriores, nós vimos grandes evangelistas e grandes pregadores pregando e fazendo com que as pessoas fossem alcançadas pelo Senhor. E hoje nós continuamos, lógico, fazendo isso. Mas hoje a gente tem uma missão muito grande que talvez os antigos não tiveram, que é ajudar muitos casais, muitas famílias a viverem bem consigo mesmo. O sentimento que eu tenho é que muitas gerações viveram, foram casados, tiveram sim glória e felicidade, mas não viveram a plenitude do que Cristo alcançou na cruz para eles em termos de família. E hoje, o que a gente quer como povo de Deus é que vocês tenham isso, que vocês alcancem isso, sabe? De verdade poder chegar e dizer assim, eu sou feliz no meu casamento. Eu posso dizer isso aqui, olhando nos seus olhos, eu sou feliz e realizado no meu casamento. Não que a gente não tenha problema, não que às vezes a gente também não tenha os nossos dissabores. Sim, isso acontece. Mas o mais importante é saber que isso, como o pastor Samir falou, vai fazer com que o nosso carvalho fique cada vez mais forte. Então assim, não pense em desistir. Não pense em abandonar a sua família. Talvez você está dizendo, eu vou abandonar minha família, chega, não deu, não suporto mais. Antes disso, dê uma chance para você e para sua família. Busque ajuda. Existem pessoas que investiram na sua própria vida pessoal para ajudar você a ter dignidade. Isso só Deus pode fazer. Quando Deus coloca no coração de pessoas como eles, como nós, ou como tantas outras que estão por aí, o desejo de buscar, de crescer, de fazer, não é por causa de dinheiro, não. É pelo reino, é por você, é para que o seu casamento seja salvo. Então, o mínimo que você pode fazer é buscar ajuda para que você tenha essa dignidade, tá bom? Eu creio de todo o meu coração que isso é possível. E queria agradecer, gente, olha, demais. Foi um prazer. Que privilégio ter vocês aqui, que privilégio. Assim, uma honra. Essa casa é de vocês, essa mesa é de bate-papo, é de vocês. Quero agradecer nossos patrocinadores, né? Sempre nos permitindo levar esse programa para o ar. O povo da igreja que tem nos auxiliado, né? Nos ajudado, mas também o Boticário, nosso patrocinador aí, oficial. Temos também a Petra, WSNet, Habib's, que tem nos ajudado. E eu só tenho que agradecer. E tem um presentinho aí dos nossos patrocinadores. Esse aqui é do pastor Samir. Por que o dele é mais leve? É minha linguagem de amor. É presente. Você já sabia, Deus revelou. Fala por coisa aí. Obrigada. Muito obrigado. Que bênção. Obrigado. Um prazer ter vocês aqui. Obrigada. E é isso aí, gente. A gente vai encerrando por aqui. Vamos descer agora para comer Agora Habib's. somos parceiros de beach tênis também. São parceiros de verdade. É isso aí. É isso aí. E ó, até o nosso próximo bate-papo. Tchauzinho lá. Tchau, pessoal. Tchau.